Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos e irmãs, hoje, como dito, a Igreja celebra um grande santo, São Luís Maria Grignon de Montfort. De Montfort porque ele nasceu em Montfort-sur-Meu, que é uma cidade na França. Acho que, se não me engano, Sur-Meu. Então, esse rapaz, esse homem, então, assim, muitos já ouviram falar, né, pelo Tratado de Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, aquela questão lá de consagração à Nossa Senhora. E a gente viu que no Oremos também o centro da doutrina de São Luís, que é o reino de Jesus que vem por qual meio? Pelo mesmo meio que o Pai quis o reino presente, ou seja, Maria Santíssima. Então, é o reino de nosso Senhor, o reino de Deus, sim, a vinda do reino de Deus, venha a nós o vosso reino. Mas qual é o meio para se chegar a esse reino? São Luís vai dizer que é a Virgem Santíssima. Então, por meio da Virgem Santíssima, o reino de Deus, que é o próprio Jesus, se fez presente. Da mesma forma, o reino de Deus na humanidade deverá vir também pela Santíssima Virgem Maria, pelas mãos de Nossa Senhora. Nós vimos então no Evangelho Jesus se dizendo, né, eu sou a luz, ou seja, no meio dessas trevas, eu sou a luz. E o que dizer dos santos? Os santos não são a luz por excelência, eles só iluminam na medida que eles estão com a luz. Assim como a lua, a luz da lua é a luz do sol, então, refletida, assim, a luz dos santos é a luz de Cristo. Vai dizer, né, aquela famosa frase de São Luís, de São Francisco de Sales, que a diferença entre os evangelhos e a vida dos santos é a mesma diferença em que se tem entre a partitura, então a partitura de uma música lá, cifrada, e a execução. Quando você pega a Nona Sinfonia de Beethoven, toda lá nas suas pautas e tudo mais, não entende nada. Mas quando você vê a execução, ou seja, a vida dos santos é o evangelho na prática. Então, meus irmãos, trazendo um pouco desse grande homem, faleceu tão jovem, com 44 anos. Ele nasceu em 1673, então século 17, 1673, faleceu 44 anos depois. Então, e desde criança, sempre foi uma criança diferente de todas as outras. Rezava o rosário, já com seus 10 anos de idade, então a gente está lá pelejando para rezar o rosário, então, já tinha uma criança ali que rezava o rosário. E ainda, como irmão mais velho, né, sempre convencia os outros irmãos a rezarem junto, né? Então, o irmão mais velho influenciava, né? Então, puxava todo mundo para rezar. Então, os pais também, igualmente piedosos, pai um pouquinho mais enérgico, né? Então, e a mãe que sofria com essa rispidez do pai. E São Luís ali no meio termo, como criança, dava conselhos inocentes para a mãe, que já edificava e confortava a mãe. Então imagina, uma criança de 10 anos falando para a mãe, né, confiar no bom Deus,
falando para a mãe rezar junto com a mãe, então já é uma criança diferente de todas as outras. E São Luís, então, basicamente, não dá para ficar aqui, senão vai ficar até amanhã, né, falando da história de São Luís, mas as grandes lições que temos que falar dele, desse grande farol. Ele, na sua vida, até hoje, né, lá na cidade de Montfort, se tem 2 relíquias na casa onde São Luís morava, quando ele era criança. A primeira relíquia era o travesseiro de São Luís, que na verdade era uma pedra, porque nas longas viagens que ele fazia, ele carregava sempre aquela pedra para ele dormir em cima. Então, ele tinha um método próprio de viajar. As pessoas davam dinheiro para ele pegar a carruagem, ele entregava o dinheiro aos pobres e ia caminhando, rezando o seu rosário e meses dormindo. Então, nas ruas, nas pensões e muitas vezes nas ruas. Ou seja, um homem realmente de uma espiritualidade toda particular. Em um determinado momento da sua vida, quando seminarista, então era uma pessoa de muita penitência, e ele fazia grandes penitências, grandes exercícios de piedade. Aí todo mundo começou a olhar assim, não, isso aí, loucura dele, né? Porque naquele mesmo tempo existia um padre que fazia a mesma coisa, só que aquele padre ficou doido, surtou. São Luís estava lá, eles estavam falando, vai seguir o mesmo caminho. Aí decidiram podar, né, São Luís, aí proibiram ele, na verdade, de fazer qualquer tipo de penitência. Ele, sendo proibido, ele dizia, sem cruz, nossa, que cruz, ou seja, que baita cruz que me deram ficar sem penitência. Então, uma pessoa acostumada. E uma grande característica dele, em toda a sua vida, como missionário da França, missionário apostólico da França, é o seu amor à cruz. Em toda a sua vida, o seu amor à cruz, a sua devoção a Nossa Senhora, são os mais, e a sua fidelidade ao Papa, são os 3 pilares dele, né? Então, a cruz, diante dos sofrimentos, até em relação aos seus discípulos, né? Aqueles filhos mais amados, ele desejava muitas cruzes, porque ele sabia que é pela cruz que Deus nos santifica. Então, ele ensinava e exortava muitos a carregarem a cruz como Jesus carregou. Ele tem um livretinho chamado Carta aos Amigos da Cruz, né? Que ele incentiva, né, a carregarmos a cruz como Jesus carregou. Não como mau ladrão, que blasfemou contra Deus e o mundo, nem como bom que se converte no último momento, né? Mas como Jesus. Porque se a gente carregar a cruz com amor, ou seja, as contrariedades, as dificuldades da vida, quando aquelas coisas começam a tentar nos arrancar queixas e revoltas, olharmos para a cruz e falar, Senhor, é por Ti. Então, naqueles momentos de angústia, aflição, olhar para a cruz. E se a gente fizer isso com amor, a gente não salva só a gente não, salva os outros ao nosso redor. Então, São Luís Maria Grignion de Montfort desejava, né? Desejo a vocês, meus queridos irmãos, muitas cruzes. Então você olha, nossa, padre, que presente é esse, né? Presente de grego? Não, meus irmãos. Porque é pela cruz que vem a ressurreição, pela cruz que vem a salvação. Então, nós somos chamados a aprender a carregar a nossa cruz. A segunda grande lição de São Luís eu já disse aqui no começo, que é o reino de Jesus por meio de Maria. Jesus quer reinar nós, na nossa humanidade, mas o meio que ele escolheu é a Virgem Santíssima. Então, aqui os exercícios de piedade em relação a Nossa Senhora, olhando Nossa Senhora não como, às vezes, assim, Nossa Senhora, algo distante, mas não, como mãe. Olhar, ô mãe, Mãe do céu, pelos exercícios de piedade, o Santo Terço, o Santo Rosário, e a consagração também de São Luís, que é muito boa. A consagração do Nome Certo da Maria, sim, importante é a devoção a Nossa Senhora. Então, esse confiar tudo à Virgem Santíssima.
Uma história ficou famosa também. Certa vez, São Luís estava na igreja rezando o rosário. Aí uma mulher entrou, abriu a porta, aí viu que ele estava com uma moça lá, ela deixou e ficou lá. Até o momento que ele saiu para fora e ela chegou: Padre Luiz, eu queria me confessar, mas eu vi que o senhor estava atendendo alguma pessoa lá dentro. Aí São Luís olhou assim: filha, você não precisa se confessar, porque você viu aquela a quem eu só ouço. Então, ou seja, era Nossa Senhora que estava com ele. Então São Luís, pela recitação do Santo Rosário, né, tinha um dom místico, né, de escutar Nossa Senhora. Então, por conta do fruto do seu recolhimento, era uma pessoa recolhida em Deus. E ele nos incentiva, Nossa Senhora também, a esse recolhimento interior. A gente, no mundo de agitação que estamos hoje em dia, quanta necessidade temos de nos recolher. A gente chega aqui na igreja ouvindo 1001 barulhos, já chega aqui, já participa da missa, já corre para fora, essa agitação toda, e a gente acaba não estando com Jesus. Então, meus irmãos, também busquemos esse recolhimento de parar para escutar Nossa Senhora, escutar Jesus, que eles falam, mas a gente não para. A gente, com todo respeito aqui, tá? Mas a gente não cala a boca. Cala a boca no sentido também do nosso coração, tá? Estou falando para todo mundo calar a boca, não. Estou falando também do silenciar do coração, tá bom? Então, não estou querendo ser grosso, não, tá bom? E a terceira grande coisa que São Luís também combatia era a rebeldia que se tinha na época ao Papa. A França estava numa situação gravíssima. Estava afundando cada vez mais com a ascensão da maçonaria especulativa, com os ideais da Revolução Francesa, e São Luís ficava lá, ia como missionário para evangelizar os lugares. Os padres lá estavam numa rebeldia também, os bispos, os chefes políticos. Tanto é que ele foi expulso de muitas cidades da França. São Luís, pela sua espiritualidade, converteu prostíbulos inteiros, não somente pela força da sua oração, mas com ousadia, fazendo peregrinação com as pessoas até aquele lugar e rezando o rosário diante da porta daquele lugar. E não durava uma semana. Quando ele se ajoelhava para rezar o rosário na frente de um lugar profano, durava uma semana aberto. O trem afundava. E lá ele fazia uma igreja. Não para exaltar os vícios, né, mas para exaltar aquilo que traz a vida eterna. Então São Luís sabia que o pecado, todas essas coisas trazem vício, traz a morte e traz, pior de tudo, a condenação. Então nós somos chamados à vida eterna e ele lutava para trazer essa vida eterna a nós. O Papa não deixou ele fazer missão para fora, obrigou ele a ficar na França porque a situação estava feia na França. E é interessante ver a influência dele até hoje. A França teve a Revolução Francesa, então Robespierre e todo mundo lá, os mesmos que idealizaram a Revolução Francesa foram para a guilhotina. O interior da França sobreviveu, podemos dizer dessa forma, né? Então, tem ainda muitos, ainda em Montfort, a espiritualidade ainda é muito forte. Então, em algumas regiões que São Luís atuou, ainda é firme e forte, né? A fé é viva. Então, como a herança ainda de São Luís. E atualmente se tem lá um calvário que ele fez. Ele era um artista também, ele sabia pintar e ele esculpia também. Então, era um homem bem dotado. E escrevia música ainda. Então, o homem era realmente bem dotado. Então, meus irmãos, nos últimos momentos de vida, como lembrando o que diz Eclesiástico, né? Nunca louve o homem até o último momento, né? Então, assim, o último momento da vida dele, ele no leito de morte, 44 anos, ele dizia, né? É em vão que me atacas, é em vão. A minha alma é de Jesus e de Maria.
E assim padece o nosso santo em ardor de santidade, profetizando também que viria um momento na história específico em que se levantarão grandes apóstolos de Nossa Senhora. Somos nós, chamados a sermos apóstolos marianos. Então, meus irmãos, confiemos à Virgem do Perpétuo Socorro, a nossa Mãezinha do céu, que ela possa olhar com misericórdia para nós, como ela acompanhou aquele filho, Luís Maria Grion de Montfort, que ela possa também nos acompanhar, nos socorrer e falar ao nosso coração. Quantas vezes nós precisamos de uma palavra de consolo e a gente procura em todo mundo, né? Mas esquece de procurar em Deus, né? Então, busquemos também na Santíssima Virgem Maria essas palavras de consolo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.